Então nós vamos dar início ao nosso evangelho, naturalmente, antes de mais nada, fazendo a nossa prece, né? Então, o convite, a partir desse momento, é nos colocarmos de forma bem tranquila, respirando mais calma e profundamente, para podermos ficar sintonizados com todo o ambiente, com a equipe de benfeitores espirituais do Hospital Amor e Caridade, e assim podermos fazer nossa prece. Que a nossa oração seja muito singela, mas bem sincera, lá do fundo do nosso coração. Então, mais sintonizados com esses benfeitores que nos auxiliam a levar nossas intenções da nossa prece ao nosso Pai, ao nosso Criador e a Jesus, nosso Mestre, nosso guia espiritual. Lembrando que Jesus é luz. Jesus não está na cruz. E é com nossos pensamentos, com todo o nosso coração, que nós vamos elevar essa nossa prece ao nosso Pai, nosso Criador, e ao nosso Mestre. Façamos a nossa prece íntima, lembrando que nós estamos no período da renovação. E é assim que nós que tanto precisamos, muitas vezes, nos sentir mais amparados para a nossa melhoria interior, nos sentir amparados para a nossa cura, seja do espírito, seja do corpo físico. Então, nesse momento, nós vamos levar a nossa oração de cura e humildemente pedir a esses benfeitores do Hospital Espiritual que nossas palavras possam ser atendidas. Querido Deus, hoje eu suplico que seja eliminado tudo que me separa de você e do total bem-estar em minha vida. Hoje eu peço ardentemente o seu poder curativo, sua luz curativa, seu amor curativo, para trazer saúde ao meu corpo, à minha mente, ao meu espírito. Hoje eu rogo que todos os meus problemas sejam resolvidos, todas as minhas relações e relacionamentos reparados. Clamo por cura em minha mente consciente e inconsciente. Clamo por cura em todo o meu ser. Clamo por cura do passado. Clamo por cura do futuro. Clamo por cura dos meus entes queridos. Querido Deus, livre-me de todo mal. Livre do mal o meu lar e todos aqueles que me são próximos e amados. Agora reconheço, aceito e proclamo que por mim mesmo nada sou capaz de fazer.
Agora eu sei, agora afirmo, agora declaro que estou sendo inundado pelo poder curativo da vida, da luz e do amor, em toda a sua abundância. Tudo está bem em minha vida, em minha mente, em meu corpo, em meu espírito. Por tudo isso, agradeço. Assim seja. Graças a Deus. E assim é, então, que como fazemos sempre, vamos abrir o Evangelho para vermos qual a lição que nos vem hoje, não é? Qual o aprendizado que estamos necessitando. Sempre sabemos que o Evangelho é uma conversa conosco. E sempre vamos abrir naquela conversa que nós estamos precisando. Você faria a gentileza? Então, hoje, nós vamos ver o capítulo 23, que chama-se Moral Estranha. Nesse capítulo, os ensinamentos sobre moral estranha nos dizem: quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. É interessante, porque quem já leu esse ensinamento vai entender que tem muito a ver exatamente com o período que nós estamos destes dias agora. Hoje, o que significou a passagem de Jesus no planeta, não é? Amanhã, que, como se chama, de Sexta-feira Santa, sábado e domingo, quando chamamos de Páscoa, a ressurreição. E esses ensinamentos desse capítulo nos falam sobre isso, né? Então, como dissemos, o Evangelho sempre cai à página que nós estamos precisando. E a nossa conversa, quando foi aberto, está na seguinte página, aqui. No item que fala sobre não vim trazer a paz, mas a divisão. No caso, foi aberto no item 16. Quando Jesus disse: não creiais que eu vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais o meu nome será pretexto, porque os homens não me terão compreendido, ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por sua crença, tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos. Como se coloca fogo num campo para nele destruir as más ervas. E tenho pressa que ele se acenda, para que a depuração seja mais pronta. Porque
desse conflito, a verdade sairá triunfante. À guerra sucederá a paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender e pôr fim à luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem resultado, que não arrasta atrás de si senão a desolação e leva a perturbação até ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Todos, então, virão se abrigar sob a mesma bandeira, a da caridade. E as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e o princípio que vos ensinei. Então, é muito significativo termos aberto o Evangelho nesta página hoje, não é mesmo? A lição é tão, assim, clara, nos falando qual foi a missão de Jesus aqui, não é? Que é isso que nós estamos vendo. Jesus veio e nos disse claramente que os ensinamentos que ele estava nos deixando, ensinando, enfim, né, iriam causar o quê? Divisão. Iriam causar conflitos dentro de uma mesma família. Por quê? Estudando a doutrina espírita, nós aprendemos que dentro do que chamamos família, em geral, estão reunidos espíritos que dizemos são afins. Espíritos que estão fazendo seus acertos. E muitas vezes, cada um tem o quê? Como cada um tem as suas escolhas, o seu livre-arbítrio, então, muitas vezes, dentro da própria família, nós temos o quê? Pessoas, claro, que fazem, por exemplo, de suas crenças, diferenças. Porque um acredita numa coisa, segue uma orientação. Outro acredita noutra coisa, segue outra orientação. E assim por diante. Então, Jesus nos ensina, desde que isto acontece na família, que isso aconteceria entre, vamos dizer, as nações, e que realmente conturbaria todo aquele contexto que então existia. O contexto que existia na época de Jesus, nós sabemos, né? Eram os judeus
ficando muito assim bravos, vamos dizer, porque tinham que pagar impostos para os romanos. Por outro lado, os romanos eram um povo muito guerreiro, um povo que tinha várias crenças, acreditava em vários deuses. Já os judeus não, os judeus já acreditavam no único Deus. Então, vejam quantas diferenças, né? Em que contexto veio o mestre, nosso guia, nos ensinar. Mas ele veio dentro desse contexto de todas essas diferenças, de todos os conflitos que existiam entre as próprias, então, entre as nações, entre os povos e até nas famílias, né? Exatamente por isso, para exemplificar. Então, é esse o ensinamento que ele vem nos exemplificar. Quando, então, ele diz aqui, não creais que eu vim trazer a paz, mas, com certeza, a divisão. Dentro da nossa ignorância espiritual, nós sabemos que, muitas vezes, preconceitos, questões de crença, de religião, causam o quê? Um conflito tão grande que as pessoas acabam, vamos dizer, discutindo lá dentro da própria família, discórdia, aí ao invés da tal de crença auxiliar que esses espíritos reunidos se ajudem, deveria ser assim, né? E se estamos reunidos para a nossa melhoria, para nosso aprendizado, deveríamos pensar que, apesar das diferenças, deveríamos estar ali nos ajudando uns aos outros, tentando praticar a compreensão uns com os outros, tentando praticar a aceitação das diferenças, tentando entender que, apesar de a gente estar reunido ali, naquele mesmo contexto, nós não somos espíritos com a mesma bagagem. Não, cada um tem já o seu aprendizado anterior, de vidas passadas, das vidas anteriores, e que a gente traz essa bagagem na vida atual, como vamos levar para as vidas futuras. E a minha bagagem não é igual à de quem está comigo na minha casa. Então, temos acertos para fazer em todos os sentidos. Por isso estamos ali reunidos, embaixo do mesmo teto. E aí, ao invés de a gente fazer esse aprendizado, muitas vezes, ao contrário, nós criamos ainda mais conflitos. Então, sabe o que nós estamos fazendo? Além de não cumprir o ensinamento, nós estaremos, vamos dizer, nos comprometendo mais ainda com a lei divina. Nos comprometendo porque, como sabemos, né, o ensinamento nos diz assim, aquilo que eu estou plantando hoje, eu vou colher no futuro. Então, eu me comprometo ainda mais, quando, ao invés de eu tentar me acertar, eu fico ainda em maior conflito. Vamos levar esse acerto para o futuro, mas não temos como fugir, né? Porque faz parte da lei universal, é da justiça divina. Então, todos essa divisão, Jesus sabia que ia acontecer. E ele também nos fala de divisão entre povos e nações, que poderia ser até motivo de guerras. E hoje, em pleno século XXI, o que estamos vendo? Não é? O que estamos vendo? Continuamos vendo um povo em Israel
que é da origem judaica, pois, portanto, desde antes de Jesus, posto que os judeus já estavam no Egito, eram escravos dos egípcios, mas já estavam lá. Quando saíram do Egito, né, que Moisés foi em busca da terra prometida, aí criaram a sua nação. Hoje é uma nação e continuaram em guerra séculos e continuam fazendo guerra, né? Hoje, então, por aí nós estamos vendo que a passagem de Jesus, tão necessária em nosso planeta, ainda frutificou para o bem? Ainda não conseguimos. Estamos aprendendo. Mas ele falou, isto vai acontecer. Jesus nos falou, vai acontecer. Cedo ou tarde, o campo está sendo preparado. O campo é o próprio planeta, né? E ele diz assim, aí eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que vai restabelecer todas as coisas. Isso nós também aprendemos quando estudamos a doutrina espírita. A doutrina espírita nos ensina assim. A primeira revelação que veio para a humanidade para nos orientar é considerada a vinda de Moisés. Então, quando Moisés esteve neste planeta, na humanidade, ele veio com a missão de ser o quê? O mensageiro divino que nos trouxe o que chamamos de os 10 mandamentos, e que nada mais são do que as leis universais. Então, ele foi o missionário portador de nos deixar as leis universais. Então, a primeira, amar a Deus sobre todas as coisas, é universal, ou seja, ela não é só do nosso planeta Terra, ela não é só aqui para a humanidade do planeta Terra. A humanidade não existe só no planeta Terra. A humanidade existe, a doutrina espírita nos ensina, em outros orbes, em outras dimensões. Portanto, talvez em outra forma energética, mas existe. E aí, então, Moisés veio para nos dizer das leis universais. Não é só para o nosso planeta. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, não matarás, não roubarás, e assim por diante. Então, ele foi o quê? O missionário, o portador de nos trazer essas leis divinas. A doutrina espírita continua nos ensinando que a segunda revelação que veio para a humanidade para auxiliar na nossa evolução foi a vinda de Jesus. Então, outro espírito com a missão de guiar a humanidade. Aí Jesus vem e exemplifica. Sabe aquelas leis universais que há século atrás Moisés deixou e que o povo judeu foi um dos povos que recebeu Moisés no seio do povo judeu? Então, Jesus nos fala, então, são as leis para ser cumpridas. Está aqui. E aí, quando ele ia partir, como é esse período que estamos, né? Que amanhã, chamada sexta-feira, que ele vai ser crucificado, sábado da aleluia, domingo a ressurreição. É justamente isso que ele nos fala. Eu vou, porque a passagem dele, a missão dele aqui no momento tinha acabado, vamos dizer. Mas eu vou lhes enviar o Consolador, o Espírito de verdade. Aí a doutrina espírita, então, nos ensina que é considerada a terceira revelação que veio para a humanidade, é o Espírito de verdade. E o que é o Espírito de verdade? É exatamente o que Jesus prometeu. Ele formou uma pleiade
um grupo de espíritos da esfera dele, estavam com ele, esses espíritos estão com ele. Portanto, como nós costumamos dizer, há um espírito de luz, como Jesus. Isso. Então, ele tinha esses espíritos todos com ele, e ele enviou para nós trazer as orientações que daí Allan Kardec decodificou e colocou na doutrina espírita. Então, o Espírito de Verdade é um grupo, uma pleiade de espíritos enviados por Jesus, que estão com Jesus no que chamamos de esfera crística, e que vieram trazer todos as orientações que Allan Kardec, lá no século XIX, colocou nos livros que ele codificou. O primeiro livro que ele codificou, o Livro dos Espíritos. O segundo livro que ele codificou foi o Livro dos Médiuns. O terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto livro, a Gênese. E o quinto livro da codificação é o Céu e o Inferno, né? Então, realmente, Jesus, mais uma vez, já cumpriu para nós o que ele prometeu. Enviou o Consolador, o Espírito de Verdade, para nos esclarecer mais uma vez. E como então nos diz aqui nesse parágrafo, o que ele nos diz? Que apesar de tudo que temos passado no planeta, as guerras que continuamos fazendo, né? Tudo que continua em nós ainda, infelizmente, vamos dizer, prevalecendo. Por que prevalecendo? Porque enquanto estamos com tendências negativas, que são nossas más paixões, ciúme desmedido, inveja desmedida, orgulho, vaidade e todas essas nossas más tendências. Então, enquanto ainda estamos nessa condição, é porque ainda precisamos aprender tudo o que ele mesmo nos deixou de orientação, né? Mas ele diz para nós que qual é o nosso objetivo? Nós vamos alcançar a perfeição. Então, com certeza, o planeta, apesar de tudo que continua fazendo, o planeta vai sair, sim, da condição que se encontra para ir para uma condição melhor. Então, como também a doutrina espírita nos ensina, sairemos da condição de planeta de provas e expiação, passaremos à condição de planeta de regeneração. Mas quem é que vai daí habitar o planeta de regeneração? Ficarão os espíritos, reencarnarão os que estiverem com predominância, prevalecendo o bem. Se o espírito ainda tiver muito prevalecendo o mal, não reencarnará num planeta de regeneração. Vai reencarnar em outras dimensões de acordo com seu estágio. Aí, então, é fato. Tudo que estamos passando no planeta é para melhoria. O planeta vai se transformar em todos os sentidos. Tudo indica, é bem provável, que também até no sentido, vamos dizer, geográfico, geológico. Não ficará 5 continentes, como é hoje, todos estes povos e essas nações que nós temos. Então,
estejamos prontos para entender que a mudança será enorme, tipo, transformação total, né? E nessa transformação total é quando mais ainda seremos chamados a praticar o ensinamento de Jesus. Tipo, vamos assim fazer uma idealização. Imaginemos que para essa mudança toda, o planeta tem grandes cataclismas. É terremoto num lugar, é tsunami em outro lugar. Tem isso ou não tem no nosso planeta? Tá. E aí, nessas situações, vamos dizer, nessas ocorrências, nossa, por exemplo, aquele continente asiático sumiu, não existe mais. Nossa, de repente, nós aqui das Américas ficamos pela metade. Vai embora uma parte. E assim é. E aí os que vão ficando? Será que aqueles que vão ficando, aqueles que vão reencarnando, o planeta passando por essa mudança para se regenerar, que lição que eles vão ter que desenvolver, finalmente? Nós, será que teremos o merecimento de estar nessa lição? Porque é um merecimento se a gente tiver a condição de reencarnar e fazer parte da regeneração. Merecimento. Porque daí talvez estejamos em condição melhor, né? Então, porque eu vou ter que praticar muito a fraternidade e a caridade. Talvez eu tenha que aceitar, no pedaço de terra que sobrou, um que estava fazendo guerra no outro pedaço de terra do outro lado do planeta, só que o planeta sacudiu e aquele pedaço de terra sumiu. Migrou todo mundo para onde sobrou. E agora? Vamos dividir tudo com quem migrou? Sim, porque agora não tem mais aquele monte de terra. Só tem uma parte menor para todo mundo junto. Aí, será que eu vou estar entendendo o que eu tenho que fazer? Praticar solidariedade, fraternidade, caridade. Né? Afinal, se eu estou na regeneração, é realmente uma coisa a gente refletir os ensinamentos da doutrina e o que Jesus nos deixou nos leva a esse entendimento de como vai caminhando a humanidade que está no planeta Terra. Por isso que aqui no final, o parágrafo nos diz isso tão claramente, no meu entendimento, né? Que como somos todos filhos de um mesmo Deus, cansados, enfim, de um combate sem resultado. Combate significa, não é para ir pela dor, você pode ir pelo amor. Chega de guerra, chega de roubo, chega de matança, chega. Não é por aí. Chega de ambição desmedida, chega de tanto orgulho, tanta vaidade. Então, cansados, enfim, quem sabe, né, daí a gente finalmente cansa e entende a lição. Aí, olha o que ele nos diz. Cansados, enfim, de um combate sem resultado, que não arrasta atrás de si, senão desolação. Só temos visto desolação, né? Porque parece que está tudo, não é?
Aí leva, inclusive, a perturbação até o seio das famílias. Não é? Quantas coisas estão acontecendo que estão perturbando as famílias. Alguns da família que enveredam para vícios, para uma porção enfim, desvios, que compromete todo o grupo e tudo mais. Mas, então, a perturbação até os homens reconhecerão, então, né, onde estão os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Então, talvez daí a gente vai reconhecer, para a gente poder ter o merecimento de estar aqui no mundo de regeneração. Por isso que ele fala, para este mundo e para o outro. O outro, inclusive, também o mundo espiritual. Daí verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Nossa, é tão simples. Pensa bem, será que determinada situação é amiga da sua tranquilidade? Tranquilidade enquanto espírito tá tudo bem, estou fazendo o meu melhor para evoluir? Ou será que é inimigo da sua tranquilidade enquanto espírito? Vamos pensar de tranquilidade enquanto espírito, não é tranquilidade no sentido de estar sem fazer nada, né? Ocioso e tal. Não, é a tranquilidade espiritual. Então, ele nos fala isso, né? Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Todos, então, virão se abrigar sob a mesma bandeira, a da caridade. Porque aí é o seguinte, ou é caridade, não terá outra forma. Por isso que ele fala. Então, para todos nós, tudo vai depender de querer se abrigar sob a bandeira da caridade. Todos, então, virão se abrigar sob a bandeira da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra. Restabelecer as coisas sobre a terra é restabelecer o destino para o qual todos fomos criados, inclusive todo o planeta também. Mais uma vez, nos reportando ao Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos fala que também, assim como existe a escala espírita, que os espíritos evoluem e vão subindo hierarquicamente, os planetas também. Então, o planeta, depois de passar pela fase de regeneração, não é que acabou, não. Vem outra fase. Aqui o planeta ainda vai lá para a fase de ser um planeta onde poderá abrigar só os espíritos puros. Então, tudo evolui. Há também a humanidade que habita os diversos planetas, inclusive o nosso. Não acaba quando o planeta estiver regenerado. O planeta fica regenerado provavelmente muitos milênios e depois ele vai passar por outra transformação para ir para a hierarquia ainda superior a ser a de regenerado. E, por fim, a lição então nos fala: todas as coisas serão restabelecidas sobre a terra segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. Quais foram os princípios que Jesus ensinou? Segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. Quem ensinou foi Jesus. Então, é só a gente pensar bem do que ele nos ensinou, no que ele nos ensinou, qual foi a verdade que ele nos ensinou. Quais são esses princípios que ele nos fala? E por isso que tudo isso está dentro da lição chamada moral estranha. Porque todos esses princípios, muitos ensinamentos de Jesus, a gente tem que lembrar que são ensinamentos morais, não é? E que ele está nos dizendo como é. Está nos dando a direção, é o guia. Então, é isso. Acho que
pelo que nós entendemos, esse é só um item do capítulo 23, Moral Estranha. Quem depois tiver interesse, lê lá em casa o capítulo todo, porque nos ensina muito mesmo. É isso, nossa reflexão do Evangelho de hoje, tá bom? Nós vamos agora fazer nossas vibrações, nossa prece final para irmos para o passe, tá? Então, mais uma vez, o convite é fazermos nosso recolhimento interior e nesse recolhimento agora pensarmos um pouquinho, refletirmos sobre o ensinamento do Evangelho, a moral estranha, o ensinamento de Jesus sobre a caridade. E nesse momento, nós que tanto recebemos de todos esses benfeitores espirituais que são mensageiros de Jesus, são enviados celestiais para nosso plano aqui na Terra, nós vamos elevando nossos pensamentos em vibrações. Vibrar significa doar, emanar. Então, nós recebemos tanto. Vamos vibrar, emanar, doar o melhor de nós. Lá do fundo do nosso coração, vibremos pelo nosso planeta. Vamos imaginando, mentalizando o nosso planeta envolvido em muita paz. Vibremos paz para esse nosso pedaço de chão que tanto precisamos para a nossa evolução. O planeta, nossa primeira casa. Vibremos para que os homens governantes das nações, dos povos, entendam que o planeta precisa de paz, tranquilidade. E assim, então, também vamos vibrando por todos aqueles encarnados, desencarnados, tão mais necessitados do que nós. Que nossas vibrações alcancem a todos os necessitados, para que sintam nenhum filho de Deus está desamparado. E agora nós vamos levando as nossas vibrações para os nossos lares. Lá onde estão reunidos todos aqueles com quem nós temos a aprender, temos que evoluir juntos. Que as nossas vibrações cheguem aos nossos lares em forma de harmonia, levando paz. E assim nós vamos então agora fazendo, cada um dentro do seu coração, a sua prece de agradecimento. Agradecendo ao Pai por tudo que recebemos, pelo dom da vida, por todos que estão conosco nesta jornada. Agradecendo a Jesus por ter vindo até nós na sua missão de luz, nos auxiliar, nos ensinar. Assim nós vamos também agradecendo a toda a equipe do Hospital Amor e Caridade pela assistência que estamos recebendo. Graças a Deus.